Em pensamento, Josefina diz: Maldita Regina, como é possível que você voltou a aparecer na minha vida depois de tantos anos e tão perto de Gonçalo? Gonçalo diz a Josefina que Regina pediu para não haver formalidade entre eles. Ele diz que vai ficar feliz em ter Regina e a sócia como convidadas na festa de Matias. Josefina se assusta e se pergunta se Regina saberá que ela é a esposa de Gonçalo, que é mãe de duas meninas. Maldita Regina! Maldita! Não vou permitir que você volte a me fazer mal. Gonçalo diz a Josefina que nunca imaginou que por trás do olhar de Regina tinha tanta dor. Gonçalo diz que a filha que roubaram de Regina é da idade de Renata e Roberta. Josefina se incomoda pelo interesse de Gonçalo em Regina. Regina recebe a visita de outro detetive. O detetive diz a Regina que muitas mulheres têm as características da filha dela nesse país. Regina diz que quando viu as moças da foto, sentiu que sua filha estava viva. Lázaro vê a toalha que Karina fez e toca nela, relembrando momentos juntos com a moça, quando eram namorados, mas ela preferiu ficar com o Dr. Álvaro. Karina diz a Álvaro que acha estranho ele querer que Duran demita os empregados da Bonita. Álvaro diz que negócios são negócios e ela não sabe nada disso. Karina desconhece Álvaro por suas péssimas atitudes. Josefina pergunta a Roberta se mandou todos os convites para a festa de Matias. Roberta diz que falta mandar algumas, de Regina e da sócia dela. Josefina diz que pode mandar. Roberta diz que amanhã. A bruxa pede os dados de Regina agora. Roberta passa os dados para a mãe. Josefina diz a Roberta que se Gonçalo perguntar, é para ela dizer que não foi ela quem mandou os convites. Josefina pede que a filha pense em algo para separar Renata de Matias. Antônio convida Regina para irem a um evento em Madrid, lá na Espanha, juntos. Regina diz que tem muitos pacientes ali, do centro. Ele diz que é necessário ela tomar uns dias de férias. Antônio insiste e deixa passagem de avião com a mulher. Josefina não quer que Regina apareça na sua casa nesse momento da sua vida. Josefina diz que primeiro acaba com Regina, antes dela arruinar sua vida. Carla pergunta se a filha vai aceitar o convite de Antônio. Regina diz que a viagem será para eles se conhecerem melhor, passarem mais tempo juntos. Carla aconselha a filha. Jerônimo tem um sonho, onde está com Renata, e ambos estão felizes, como se fossem namorados apaixonados. Ele acorda do sonho e pergunta como fará para voltar a ver Renata. Renata tem um sonho com Jerônimo, onde ele diz que tinha tanta vontade de voltar a vê-la. E ela também diz o mesmo, e que está ficando louca, porque desde o beijo que eles deram, não deixou de pensar nele, e não deixou de comparar o beijo dele com o de Matias. Eles se aproximam no sonho. Renata acorda do sonho. Os dois não param de pensar um no outro. Jerônimo busca Carlos no aeroporto. Roberta deixa um recado para Jerônimo e diz que adorou o dia que passou com ele. Roberta quer fazer Jerônimo ficar obcecado nela e comer na sua mão. Matias pede que Renato o acompanhe, porque vai comprar um apartamento para eles. Jerônimo diz a Carlos que Renata está se tornando sua obsessão e não para de pensar nela. Renata diz a Matias que quer se casar primeiro, antes de morar com ele. Renata diz a Matias que quer um compromisso real com outra pessoa, ter filhos e muito mais outras coisas. Ela diz que o amor é uma atitude. Matias diz que ela é tão romântica. Os dois se pegam aos beijos. Matias diz a Renata que seu professor virá à festa e gostaria muito que ela o conhecesse, pois são bons amigos. Regina recebe uma ligação de Gonçalo. Gonçalo diz a Regina que ligou para ela por imprudência, mas se comoveu muito com a entrevista que ela deu para a TV e agora sabe que através do altruísmo dela há uma grande dor. Regina acha curioso as filhas dele terem a mesma idade que sua filha deve ter hoje em dia. Gonçalo convida ela para vir na festa de Matias no próximo sábado e logo deve chegar o convite por e-mail. Regina diz que se puder estará lá. Josefina investiga Regina na internet e descobre que ela se consagrou à vida para todos
é do centro e que é fisioterapeuta e tem muito conhecimento. Gonçalo pede que Josefina revise se Roberta mandou todos os convites que pediu. Roberta vai tomar café no mesmo hotel que Jerônimo está hospedado. Ela encontra Augusto. Augusto diz que Jerônimo deixou aquele hotel. Roberta se chateia. Selena diz a Roberta que Jerônimo não deve querer que ela o encontre. Jerônimo diz a Carlos que sua vingança é contra Roberta e não contra Matias. Carlos diz que ele nunca foi um homem vingativo, e nem Rafael e a mãe dele gostariam do que ele está disposto a fazer. Roberta liga para Jerônimo e pergunta aonde ele está. Ele diz que se mudou de apartamento e ficará ali por uns dias por ela. Ele convida ela para vir no seu apartamento, para ajudá-lo a acomodar algumas coisas e também para tomarem vinho. A mulambenta aceita. Roberta diz a Selena que Jerônimo tem muita vontade de ficar com ela, quanto ela com ele. Jerônimo liga para Matilde e diz que seu amigo Carlos chegará na fazenda e quer que ele seja atendido muito bem. Matilde aceita fazer o que o patrão pede. Augusto vai à empresa. Renata cumprimenta o garanhão. Ele diz que terá que ir imediatamente para a fazenda. Ele dá para ela os ingressos do concerto mexicano e fala que poderiam ir juntos. Ela diz que adoraria ir, mas não gosta de misturar assuntos pessoais com profissionais. Ele a entende. Josefina decide ir até o local, onde é o centro de Regina, para vigiá-la de longe. Inês pede que Josefina saia da frente, porque vai entrar um carro ali, naquele local. Josefina sai às pressas. Regina pergunta a Inês quem era aquela mulher. Inês diz que não sabe, mas que pareceu conhecida, e teve a sensação de que já havia visto aquela mulher. Karina encontra Lázaro perto do porto de barcos. Karina diz que escutou dizer que vão vender a Bonita e o novo dono não ficará com os mesmos empregados de Rafael. Karina pede que Lázaro e Matilde estejam preparados. Ele agradece pela preocupação dela, mas diz que ela não precisa se preocupar. Álvaro começa a beber e se lembra de quando viu Alzira se oferecendo para ele. Roberta vai ao apartamento de Jerônimo ficar com ele. Roberta diz que sente muita alegria por ser a primeira pessoa que ele convida. Jerônimo diz que tinha vontade de vê-la em um lugar mais íntimo. Ele enforca ela e fica atrás da moça. Os dois sentem atração um pelo outro. Renata chega no escritório. Roberta diz a Jerônimo que adora ser dominada na hora da relação. Ela pede que ele não resista e começa a tirar a blusa. Renata diz a Adriana que Augusto lhe convidou para um concerto, mas não aceitou ir. Renata tem dúvidas sobre seu sentimento por Matias e comenta com a Adriana que está confusa, porque não sabe o que sente por ele. A Adriana acha que a amiga está se pressionando demais. Renata diz que não pode seguir enganando e tem que falar com Matias o quanto antes. Roberta e Jerônimo se beijam. Carlos chega ali e flagra os dois quase se envolvendo. Jerônimo apresenta ele para Roberta e diz que aquele cara é dono do apartamento. Jerônimo mente e inventa para Roberta que está passando por uma crise financeira e que está mal de dinheiro. Roberta se irrita com as mentiras dele. Lázaro diz a Matilde que, ao parecer, Jerônimo vai vender a fazenda. Matilde fica preocupada. Lázaro diz que se o Augusto quer ficar com aquela fazenda. Roberta pensa e decide sair para ver umas amigas no clube e convida Jerônimo. Carlos diz que adoraria conhecer as amigas dela. Roberta diz que só pode convidar Jerônimo. Ele não aceita ir e ela sai enfurecida. Regina convida Jerônimo para jantar na sua casa para conversarem sobre os Monterrúbios. Jerônimo aceita o convite dela. Matilde e Lázaro sofrem com medo de ficar sem trabalho. No clube, Roberta diz a Selena que o imbecil do Jerônimo não é rico como pensava, mas ele não vai escapar dela. Matias vai à sala de Renata. Renata diz que precisa dizer algo a ele e convida ele para jantarem hoje à noite. Ele aceita. Diego chega no clube. Roberta diz ao amigo que Renata ter trocado ele por outro deve ter doído. A Víbora pergunta se ele não gostaria de dar uma lição em Renata. Ele sorri e a perversa e invejosa quer fazer de tudo para prejudicar a imagem da irmã.